Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Cível. Pela ordem de preferência de sustentação oral, o número 6 da pauta. É da minha relatoria, é um agravo de instrumento 08.13.125.33/2024. Dr. Maurício Carrilho falando pela parte agravante, Layback Praia da Pipa, e Dr. Isaac Manuel Spencer pela parte agravada, Exótica Boutique. Presente, Dr. Maurício tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente e relator Vivaldo Pinheiro, do presente recurso, ao desembargador Eduardo Pinheiro, desembargadora doutora Marta Daniele, representante do Ministério Público, colegas aqui presentes nessa sessão, servidores serventuários. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra a decisão de primeiro grau, que através do processo de número 080163067-2024, em trâmite na segunda vara da comarca de Goianinha, do Rio Grande do Norte, qual deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante Layback observe o limite dos decibéis permitido para horário noturno e suspenda qualquer tipo de barulho após as 22 horas, até que comprove instalação de proteção acústica que estejam em conformidades com normas técnicas vigentes e aptas para impedir perturbação do sossego alheio sob pena de multa de R$10.000, em caso de descumprimento a ser revertido a favor da agravada. Nobre desembargador relator, em sede de liminar, manteve a decisão do primeiro grau sob o fundamento que a Lei Municipal 383/2008 do Código do Meio Ambiente do município de Tibau do Sul, em seu artigo 98, traz que os bares, boates e demais estabelecimentos de diversão noturna ou atividade de emissora de sons, ruídos, acima dos níveis permitidos, deverão observar suas instalações, normas técnicas de isolamento acústico, de modo de não incomodar a vizinhança, esclarecendo ainda que o contrário do aduzido pelo restaurante da agravante da decisão de primeiro grau, não determina a redução de funcionamento do restaurante até as 22 horas, mas apenas suspendeu o barulho causador da poluição sonora após supracitado em horário, impondo uma consoante para seu restabelecimento de instalação de proteção acústica. Pois bem, excelências, quem já frequentou a Praia da Pipa tem ciência da vida noturna. Nós estamos falando ali daquela rua principal da Pipa, né? A Avenida Bahia dos Golfinhos, que tem bares, todos os bares funcionam com música ao vivo, certo? Uma forró, outra samba, outra. Todos os bares ali funcionam naquela rua com música ao vivo. Eu estou falando ali daquela rua Bahia dos Golfinhos, próximo à Praça dos Pescadores. E ali funciona geralmente até 2 da manhã. Por quê? Porque existe uma lei municipal que autoriza a funcionar até 2 da manhã e nos feriados até 3. Então quem vai a Pipa sabe que aquela rua, todos os barzinhos ali funcionam com música ao vivo normal, sem nenhum problema até esse horário. Ocorre como um fundamento do agravante em seu recurso, reforçando que a sede de agravo interno foram empregadas todas as diligências sugeridas pelo laudo anexado no ID 27065902. Então, assim, diante desse agravo de instrumento, durante o agravo de instrumento, foram empregadas todas as determinações exigidas pelo juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau ele pediu para se provar a parte acústica. Foram feitas todas as partes acústicas, ou seja, foram modificadas, foram gastos valores altíssimos, certo? Para poder se adequar dentro das conformidades. E hoje encontra-se totalmente legalizado, empregado, e é injusto um estabelecimento na Praia da Pipa com
com vários barzinhos, não poder funcionar, ter que encerrar às 10 horas da noite. A gente sabe que uma banda hoje inicia mais ou menos esse horário. Então toca ali até 11 horas, 12 horas, meia-noite, nesse modelo que funciona ali a Baía dos Golfinhos, a Praia da Pipa ali na Avenida Baía dos Golfinhos. Quanto ao isolamento acústico, bem como restou demonstrado que a empresa gravada também faz uso de música ao vivo no seu estabelecimento, além do horário que foi permitido pelo agravante, ou seja, a empresa que está agravada, ela tem música ao vivo no ambiente dela. Ela funciona, onde ela omitiu na defesa, ela omitiu que ela funciona também com música ao vivo. Ela tem música ao vivo até às 11 horas da noite. Ela funciona um restaurante, bar e um hotel, né? Que foi permitido, além do horário que foi permitido pelo agravante, em que a lei ordinária, existe a lei ordinária municipal, a 623 de 12 de dezembro de 2018, que é essa que está valendo, a mais nova, de Tibau do Sul, que estipula que os eventos abertos sem isolamentos acústicos devem findar às 2 horas da manhã, sendo estendido o funcionamento até às 3 da manhã, nos feriados prolongados, compreendido na véspera de feriado e no mês de dezembro até o carnaval. Então, assim, existe uma lei municipal onde o desembargador relator fundamentou na lei anterior. Existe uma lei de 2018 que permite, inclusive especificando que a rua na Avenida Baía dos Golfinhos pode funcionar até 3 horas da manhã. O agravante demonstrou que a agravada é proprietária da Exótica Boutique Hotel e do restaurante Bar Exótica, que fica na parte da frente do seu hotel, onde funciona com apresentação musical até 11 horas da noite, até às 23 horas, né? Já que o agravante funcionava com apresentação musical, também às 23 horas, com a decisão do juízo primeiro grau, mantida pelo desembargador relator, foi reduzida para as 22, não sendo justo o agravante findar com a apresentação musical em seu estabelecimento às 10 horas da noite, enquanto a gravada permanece com música ao vivo até às 23 horas. Deixar bem claro que ali na Pipa, o pessoal que vai ali para aquela rua principal, ele vai para um barzinho, para um restaurante que tem música ao vivo. Se a gente colocar um bar daquele sem música ao vivo, é praticamente enterrar aquele empreendimento que foi feito com tanto carinho, com tanto amor e tanto custo, certo? Parar de funcionar. Vejamos então, um barzinho daquele, a pessoa que vai se hospedar numa rua principal da Pipa, ela sabe que ali é uma rua movimentada, é uma rua que tem música ao vivo em todos os bares, a maioria tem música ao vivo. Então não é justo proibir um estabelecimento de funcionar da mesma forma que os outros. Ademais, o magistrado de primeiro grau embasou a redução de permissão com som até às 22 horas com base no artigo 98 da Lei Municipal 383 de 2008 do Código do Meio Ambiente do município de Tibau do Sul. Contudo, existe uma lei ordinária municipal 623 de 12 de dezembro de 2018 de Tibau do Sul, que dispõe a realização de eventos de grande porte no município de Tibau do Sul, estabelecendo horários de nível máximo de ruído, além de outras providências, bem como dispõe acerca do controle de emissão sonora gerada em atividades de entretenimento, com base boate e restaurantes localizados na Avenida Baía dos Golfinhos, distrito da Pipa, onde o empreendimento da agravante se encontra localizado na referida avenida. O agravante contratou a perícia realizada pelo engenheiro Paulo Eduardo da Costa Melo, onde foi atestado que a agravante estava trabalhando com os níveis de pressão sonora dentro da margem estabelecida pela Prefeitura, através da Lei Ordinária Municipal 623, de 12 de dezembro de 2018, Tibau do Sul, onde o limite é até de 75 decibéis até às 2 horas da manhã. E nenhum dos valores coletados no corredor de circulação, na lateral, que faz divisa com o empreendimento da Exótica, Hotel Praia de Pipa, que tem feito reclamações e estacionamento de empreendimento, apresenta alguns valores acima dos 75 decibéis. Ademais, mesmo o agravante não tendo ultrapassado os limites sonoros, acabou empregando com todas as suas diligências quanto ao isolamento acústico sugerido pelo profissional, onde teve
um gasto de mais de R$70 mil. Verifica-se, então, que a agravante empregou todas as medidas para isolamento acústico, não sendo justo continuar sendo penalizado pela redução do horário de permissão de som. Até porque a lei ordinária municipal, mais uma vez eu vou frisar, ela autoriza ter som até 2 horas da manhã. Então, o que eu peço a vossas excelências, que analise, caso no entendimento não seja até 2 horas da manhã, mas que seja até meia-noite, 11 horas da noite, até que, igual a parte agravada, ela funciona até 11 horas da noite, porque o agravante não pode funcionar também. Temos que ver, desembargadores, desembargadora Marta, desembargador Eduardo, desembargador Vivaldo Pinheiro, nós estamos em período de final de ano, verão todo por aí, certo? Nós sabemos que a Pipa lota, a Praia da Pipa, aquela Avenida Baía dos Golfinhos é lotado. Esse período, essa semana agora, vamos ter festa grande na Pipa, todo mundo sabe, inclusive na Praça dos Pescadores, onde é 50 metros do estabelecimento de todos os dois lá, tanto da agravante como da agravada. E vamos ter música, som, tivemos o Festival de Jazz que foi feito, inclusive, no empreendimento do agravante, Festival de Jazz feito pela Prefeitura Municipal de Tibau do Sul. Vamos ter agora festa, se eu não me engano, uma festa literária lá, a Pipa lotada, o barzinho não pode funcionar de forma normal, igual os outros. Quer dizer, eu peço que Vossas Excelências pelo menos entendam que ela possa funcionar até meia-noite, 11 horas da noite, que é a hora que praticamente começa a vida noturna da Pipa. Tendo em vista que ela empregou todos os meios exigidos pelo o juiz de primeiro grau, que ele exige exatamente isso, que seja demonstrado que empregou todas as diligências, está juntado ao agravo interno, está juntado no primeiro grau, foi feito pedido de reconsideração, tudo, ou seja, não é analisado. O verão agora, a empresa vai fechar, se não puder funcionar. Então, assim, peço que Vossas Excelências entendam e analisem realmente o que foi feito pela empresa. Gastou mais de R$70 mil agora para empregar todos os meios acústicos para que possa funcionar. Então, peço a Vossas Excelências que analisem, pelo menos até o funcionamento, caso o entendimento de Vossa Excelência não possa funcionar de acordo com a lei municipal de 2018, mas que possa funcionar até meia-noite, 11 horas da noite, igual a empresa da agravada funciona. Desde já, peço a Vossa Excelência pelo provimento do agravo e analise aí esse meio paliativo para que a empresa não tenha maiores prejuízos e possa funcionar até meia-noite. Desde já, peço um agradecimento a Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Maurício e concedo a palavra ao doutor Isaac. Presente. Bom dia. Eu estou virtualmente. Pois não, Excelência. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Bom dia a todos. Sou presidente dessa turma, da terceira Câmara, perdão. Demais presentes. Umas saudações de estilo. Nobres advogados que estão presentes de forma presencial ou virtual. Após a sustentação do nobre advogado da parte contrária, eu venho a esta tribuna virtual apenas para tecer alguns comentários sobre esse caso e rebater alguns pontos que foram suscitados na tribuna pelo colega antecessor. Antes de mais nada, eu queria salientar que a Praia da Pipa, como todos sabem, efetivamente é uma praia com um movimento muito grande de turistas e que, de fato, na rua principal existem diversos estabelecimentos e com alguns com bandas ao vivo, e restaurantes, etc. Mas há muito tempo, inclusive com operações do Ministério Público, esse abuso de som, essa exorbitância de volume de som, há muito tempo já foi extinto. Não sei se o nosso colega advogado tomou conhecimento, mas alguns anos atrás foi adotada uma medida encabeçada pelo Ministério Público para evitar esse tipo de exagero e que todos os vizinhos e até mesmo os outros prédios da rua principal pudessem ter o direito constitucional de sossego e de uma noite de sono, né, tranquila.
Então, há muito tempo, a rua principal da Praia da Pipa deixou de ser aquela baderna que tocava até 2 horas, 3 horas da manhã. Obviamente, não é interesse nenhum da parte agravada que nenhum estabelecimento comercial feche, muito pelo contrário. Isso foi tratado desde o início dessa peleja judicial, até mesmo com os advogados que estão envolvidos nessa demanda, que não era interesse da parte agravada, em nenhum momento, extinguir o estabelecimento comercial ao lado. Muito pelo contrário. A gente torce que todos os estabelecimentos convivam de forma normal e cada um exercendo a sua atividade social, empregando, esse tipo de coisa. O que não pode se permitir é que, em detrimento de uma exorbitância no volume de som de um estabelecimento, possa provocar um encerramento do outro estabelecimento. E é exatamente isso que iria acontecer caso não fosse deferida a liminar que foi proferida pelo juiz de piso. Porque os hóspedes do hotel, nós estamos tratando de um hotel com vários hóspedes, não conseguem exercer o seu direito de uma noite de sono, de tranquilidade e sossego durante um dia. Todo em Pipa, ao tentar dormir, era impossível, porque as provas juntadas aos autos, os vídeos, os inúmeros vídeos, são indubitáveis que não tem condição alguma de alguém dormir com aquele volume, que é exatamente ao lado do quarto dos hóspedes. Não existe, não tem condições nenhuma. Então, além dos vídeos, nós juntamos declarações de vários vizinhos, diversos vizinhos ao agravante, que reiteraram e confirmaram que a conduta de som exorbitante até 2, 3 horas da manhã vem ocorrendo semana após semana. Isso no mundo atual é completamente impensável, não é cabível que um estabelecimento comercial utilize som mais de 84, 85 decibéis até 2 horas, 3 horas da manhã. Isso é impensável. Isso aí já foi abolido da Praia da Pipa, ao contrário do que o patrão anterior informou, há muito tempo, através, inclusive, de operações do Ministério Público. Isso aí a imprensa nacional, a imprensa local e até nacional publicou isso. Então, a questão de informar que a Praia da Pipa é como se fosse terra de ninguém, há muito tempo já foi superado. Isso aí não existe mais. Então, não pode se acatar o argumento de que a rua principal pode tudo e pode qualquer hora. Não existe mais isso. Graças a Deus, e no caso específico do hotel, exótico, que é agravado, foi deferido a liminar para suspender a questão do som após as 10 horas após as 10 horas e até as 10 horas que fosse observado o limite legal para isso. Não há nada de errado, nada de estranho numa decisão que limite o som aos níveis legais que a determinação brasileira, a norma brasileira determina. Isso aí é impensável. E aí o nobre colega anterior mencionou uma nova legislação que ele se remete a 1900, a atual, não é a anterior, que é o Código Ambiental. Eu queria apenas fazer uma ressalva, e até mesmo como ele mencionou, essa lei específica, ela trata de eventos de grande porte. Então, eventos de grande porte, aí sim, são aqueles shows que tem na Praia da Pipa, que são mais afastados, já no estacionamento fora da área da rua principal, aí sim, ela se enquadraria nesse caso. Mas, no caso em tela, que está sendo discutido nesses autos, tem que ser aplicado efetivamente o Código Ambiental do município, que determina claramente que, de forma clara e objetiva, qualquer estabelecimento comercial que deseja utilizar som, ele precisa previamente instalar barreiras acústicas de forma que ele não venha perturbar o sossego da vizinhança. É uma interpretação simplesmente gramatical. A norma municipal que determina isso. Ora, se a empresa, a Layback, almejaria utilizar som, como até agora utiliza, inclusive em detrimento da liminar que foi determinada a suspensão. Nós já comunicamos, tanto nos autos da primeira instância, quanto nesse agravo, o descumprimento da liminar, inclusive, chegando a nível de 84, 85 decibéis. Então, a empresa precisava anteriormente, dando uma interpretação gramatical à lei, como eu já falei, tomar as providências de instalar as barreiras acústicas, que foi mencionado que já foram instaladas, que não foram, de forma a evitar que os vizinhos sejam perturbados. E a prova principal disso, Cabal, é que a declaração assinada por vários vizinhos, já anexados desde a exordial, comprova que
todos os finais de semana, os níveis de ruído são absolutamente ensurdecedores. É impossível qualquer pessoa dormir lá, se Vossa Excelência, até mesmo o patrono, que é sustentou pela parte agravada, quiser ficar lá uma semana hospedado no hotel, não vai dormir. Se o senhor tiver filho, não vai dormir. E isso redunda em todo problema numa celeuma todinha do hotel, não é só dos hóspedes, dos demais funcionários, dos outros hóspedes, em tudo. Imagine, Vossa Excelência, como é que a pessoa é hospedada num hotel pode dormir com toda essa barulheira. Os vídeos são claríssimos, né? Então, isso tem que ser evitado e tem que ser proibido, como foi na liminar. Sobre a questão do advogado ter mencionado que o restaurante, como ele fala, o restaurante Exótica utiliza banda ao vivo, aí sim tem que se analisar que todas as medidas foram tomadas. E o som ao vivo não tem nem caixa de som. Até porque um hotel boutique jamais vai ter caixa de som dentro de um restaurante, e até porque nós também comprovamos nos autos, nos vídeos, dá para ver o restaurante do Hotel Exótico, que os hóspedes e até os clientes do restaurante agora não ficam mais na área externa, porque é impossível, pela barulheira toda do vizinho. Então, somando todos esses aspectos e todas as provas que já estão contidas nos autos, nós temos apenas que finalizar dizendo o seguinte: o laudo que foi mencionado aí no ID, que agora não me recordo, pela parte contrária, é um laudo feito de forma unilateral, sem qualquer participação da parte agravada. Então, esse laudo, a título de prova e a título de cumprimento da exigência determinada por liminar, infelizmente não há como se acatar. O que, na verdade, vai precisar, no caso, em apreço, é de uma perícia judicial para que seja avaliado se as instalações e barreiras que foram informadas, que foram instaladas, são suficientes ou não para trazer o sossego não apenas ao hotel, mas a toda a vizinhança que existe ao lado do Leibeck. Enquanto isso, para preservar o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, inclusive, tem que se manter a decisão. Nós entendemos que deve ser mantida a decisão para continuar a proibição de som após as 10 horas e seja ratificada que até as 10 horas seja cumprida a determinação legal de controle de som. O que já foi comprovado nos autos que não está havendo. A parte agravante, ela está descumprindo a decisão liminar. Já foi comunicado nos autos e comprovado por vídeos, inclusive com medição de decibéis. Então, por todos esses pontos, nós entendemos que, inclusive baseado até no próprio parecer do ilustre representante do Ministério Público, que deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. São essas minhas considerações, eu agradeço a atenção. Agradeço ao doutor Isaac. O voto, vou ler apenas a emenda: processo civil, direito civil e constitucional, agravo de instrumento, direito de vizinhança, poluição sonora, violação de sossego, emissão de ruídos em desacordo com os limites legais, adequação da conduta do agravante às normas que tratam dos limites de emissão de sons, parecer ministerial em igual sentido, o agravo interno prejudicado, conhecimento desse provimento do agravo de instrumento. Eu cito precedentes da relatoria do desembargador João Rebouças, cito um outro aqui da relatoria cito um outro aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ressalto no voto o que o juiz ressaltou também, é que a agravante comprova a instalação de proteções acústicas. Se tiver proteção acústica, tudo bem. Então, este é o meu voto, e eu vejo aqui que não há divergências, então proclama a unanimidade, julgado nos termos do voto do relator. Eu vou chamar os processos em que alguns não cabem sustentação e outros pode ser que o advogado dispense. Então, o número 9, embargo de declaração, apelação civil 08000466, da minha relatoria, Dr. Davidson Santos, estaria inscrito, mas não cabe sustentação. Aqui, deixa eu ver. Eu estou embaixo da declaração, vícios do artigo 22 do CPC, contradição da majoração de honorários advocatícios comerciais,
acolhimento parcial. Doutor Deison. Não está presente. Bom dia, doutor. Eu estou representando a Unimed. O doutor Deison, ele não pôde comparecer, tem um subestabelecimento nos autos. Excelência, aqui eu estou acolhendo conhecedor parcial provimento aos embargos de declaração a fim de determinar que os honorários advocativos sejam mantidos de acordo com o percentual arbitrado inicialmente. Ok. Ok? Dispensa a sustentação, agradeço a Vossa Excelência a compreensão. Também um outro embargo. Embargo de declaração, é o 11. Embargo de declaração em apelação civil 0820-469-78-2016 da minha relatoria. Dr. Francisco Canindé Alves, falando pela parte embargante. Não cabe sustentação. Eu estou... o 11. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. Vejo aqui também que não há divergência. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 5, agravo de instrumento 0812-896-73-2024 da minha relatoria, Dr. Bruno Saldanha. Está na outra sala. Prova dispensa. Ele fala, doutor Bruno fala pela parte agravada. Conhecimento e desprovimento. Eu estou... Deixa eu ver aqui se há alguma divergência. Pela parte agravada, eu estou negando provimento e vejo que não há divergência. Doutor Bruno, o número 5 da pauta, agravo de instrumento 0812-896-73-2024, Vossa Excelência fala pela parte agravada BFV-C. E eu estou aqui desprovendo o agravo. Não há divergência, então proclamada a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 18, da apelação civil 08-184-73-2023, da relatoria da doutora Marta Daniele, doutor Renato Moraes Guerra, falando pela parte apelada, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Presente, doutor Renato. Assembleia, parte apelada. A relatora 18 da pauta. A relatora está conhecendo e desprovendo o recurso. Agradeço, Vossa Excelência. Não há divergência, então, julgada a unanimidade nos termos do voto da relatora. O 2 da pauta, agravo de instrumento 0806-141-2024, da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, doutora Gabriela Arnes de Aquino, falando pela parte agravante. Bom dia, Excelência, estou aqui online. Bom dia, Excelência. Parte agravante, é o 2. Eu estou dando provimento ao... O relator está dando provimento... para substituir a penhora por seguro garantia. Certo? Obrigada, Excelência. Eu dispenso a minha sustentação. Agradeço, Vossa Excelência. Não há divergência, então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 1, também da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, agravo de instrumento 0812-753-2024. Doutora Gisele Rocha da Silva Pereira, falando pela parte agravante, Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Comunidade Ramada 1. Presente? Presente, Excelência, de forma virtual. Pois não, aqui o 1. Tem outro aqui inscrito? Não, inscrito. Vamos conferir se foi requerida a tempo essa sustentação. É o número 1 da pauta. Eu fiz inscrição, Excelência, se me permite, no dia que ele foi passado para
estava como virtual e no mesmo dia que ele foi passado para a sessão presencial, poucos minutos depois eu fiz a sustentação, a inscrição. Está conferindo? Conferir, só um minutinho, Excelência. A informação da relatora de atas é de que foi feita no dia 7, mas fora do horário. Pô, É até as 8 horas. se me permite, Excelência, é porque esse processo estava na pauta presencial, na pauta virtual, perdão. Então eu não iria sustentar porque ele estava na pauta virtual. Como a outra parte pediu a sustentação oral, ele foi mudado para a pauta presencial. Então assim que ele foi mudado para a pauta presencial, eu também pedi. Mas eu a não iria questão sustentar. mas a questão é o limite do horário para ser pedido. Então, felizmente estava fora do E horário. assim, Excelência, eu faço pedindo atenção até a ampla defesa, senão assim, a gente vai acabar forçando, se Vossa Excelência puder perceber, mais pedidos de sustentação oral, até em razão de uma espécie de sustentação oral adesiva, porque eu não vou saber se a outra parte vai sustentar, e aí vou acabar pedindo essa sustentação oral, e aí mais processos vão vir para a pauta presencial, quando na verdade a gente poderia economizar esses pedidos, já que eu estou sustentando só porque a outra parte está sustentando. Infelizmente eu tenho que cumprir o regimento. Então, está fora do prazo, eu não posso conceder a sustentação. E é a doutora Gisele, né, que está falando pela parte agravante. Sim, Excelência. O voto do relator é pelo conhecimento Dando de provimento ao recurso. Se for o caso, o advogado entra com algum recurso posteriormente. Ele está à unanimidade, Excelência? Está a unanimidade. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos de voto do relator. Ok, obrigado. Agradeço a Vossa Obrigado. Excelência. 17. Apelação civil 0800069-2021. Relatoria da doutora Marta Daniele, doutor Tiago Alves da Silva Pedrosa, que fala pela parte apelante Dulce de Fátima Arcanjo de Melo. Presente? Bom dia, Excelência. Estou presente. Só um minutinho, Excelência. Bom dia, vou localizar aqui, é o 17. Parte apelante. A relatora rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e sem opinamento ministerial, em conhecer e prover o recurso tão somente para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, nos termos do voto da relatora. Vossa Excelência dispensa a sustentação? Dispensa, Excelência. Então, é o 17. Também não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. Página 8. Pela ordem, o número 7 e o 12, eu vou desde logo abrir mão da sustentação, caso o senhor queira julgar virtualmente, tá bom? Vamos ver então 7 e 12. Página 6. Não, 7? Ah, tá certo, eu estou na página 7. É o 7. O 7 da minha relatoria. Doutor Bruno estaria inscrito para falar pela parte agravante. Deixa eu ver. A doutora também dispensa, então é aqui o voto. Vou só ver se não há divergência. No 7.
No 7 é direito processual civil, consumerista, agravo de instrumento, plano de saúde, tratamento para portador de transtorno do espectro autista, negativa de cobertura para hidroterapia, impossibilidade de imposição ao plano de saúde, recurso conhecido desprovido em dissonância com parecer ministerial. O 7. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 12. O 12 também da minha relatoria. Apelação civil 08-21-851-2022. Doutor Bruno também está inscrito. 12. Faça o exposto em harmonia com o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça, acolha a preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo Ministério Público em conflito no artigo 178, 2 do CPC, devendo o processo retornar à instância inferior para o regular processamento do feito. Aqui, doutor Eduardo não registrou o voto ainda, aqui pelo menos. O 12. O 12. Já o voto da doutora. É João Miguel. Certo. Acompanha, né? A doutora Márcia já registrou, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos voltar para o 13, página 11, página 8. O 13 da minha relatoria. Apelação civil 08-42-207-2021. Doutora Aline Gomes de Sena, falando pela parte apelante. Elvis, doutora Aline, presente? Doutor, fala. Por uma das apeladas, Ecocil, Gleidson Oliveira. Se conferir, está escrito, que não está aqui para a gente, não. Mas, de todo jeito, é a parte apelada, uma das apeladas. Apelada, é. Então, vamos aqui ao 13. É um recurso não provido. Mesmo que... Está conferindo se Vossa Excelência tem regredido, mas eu já antecipo aqui que o recurso está sendo desprovido. Então, de qualquer forma, dispensa. E não há divergência. Agradeço. Julgado a unanimidade dos termos do voto do relator. Cadê? Esse é o 13, já foi, então. Agora é o 5. Página 12. Está errada a página. 11, 12, 3. Não. O 5. É página 2. Já foi. Foi chamado, doutor Bruno. Já foi. Já. Então agora vamos aqui, nessa ordem aqui. Então vai ser. 6, é o 8, né? O número 8 da minha relatoria, apelação civil 000-220-2006, doutor Cristiano Luiz Barros, está inscrito para falar pela parte apelante Dilma Batista de Souza. Presente? Ausente, o 8. É o recurso não provido. Também não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 10, também da minha relatoria, apelação civil 08... Bom dia. Bom dia. É o 10, 0807-495-2024, da minha relatoria. Doutor Eduardo Gonçalves e doutora Marina de Araújo Figueiredo, falando pela parte apelante telefônica do Brasil. Quem está presente? Malena, eu irei fazer no lugar da doutora Marina.
A sustentação? Está inscrito? Tá. Só um minutinho, excelência. É o 10. O 10. Apelante. Vossa Excelência tem subestabelecimento, doutora? Tenho sim, tá juntado nos autos. Foi juntado aos autos, então, Vossa Excelência fala pela parte apelante, é isso? E dispõe do tempo... Isso, pela telefônica. Pronto, dispõe do tempo regimental, 15 minutos. Tem a palavra. Ok, só um minutinho, por favor. Bom dia a todos, eu peço desculpas, é porque eu tenho um nenenzinho pequeno e eu estava organizando ele aqui para poder sustentar. Primeiramente, gostaríamos de falar sobre a inaplicabilidade do CDC nessa ação. E, na medida, a relação entre as partes é puramente comercial, impondo-se, assim, a aplicação ao feito unicamente das normas civilistas e empresariais. Por diante, destacar que a linha contratada foi ativada no dia posterior à contratação. No entanto, a autora realizou o bloqueio da linha em 2 de junho de 2023, por perda ou roubo. Neste sentido, após 151 dias, houve o cancelamento da linha, dentro do período da fidelização, sendo totalmente regular a incidência de multa. Nós queremos, então, a cassação da sentença para ser julgado improcedente os pedidos. É o que pedimos. Agradeço a Vossa Excelência. É o 10. O voto aqui, sim. No voto aqui eu digo processo civil, consumidor, ação de indenização, empresa de telefonia, falha na prestação do serviço, réu que não comprovou culpa do consumidor ou de terceiro, responsabilidade civil objetiva, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dano caracterizado, sentença ratificada, apelação desprovida. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 15. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, excelência. Agravo de instrumentos 0807-881-2024, relatoria da doutora Marta Daniela, doutor Laplace Rosado Coelho Neto, falando pela parte apelante de Jair José de Oliveira Júnior. Doutor Laplace. Bom dia, excelência, estou presente virtualmente. Bom dia, excelência, só confirmar aqui. É um agravo de instrumento. Isso, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os demais presentes, senhora relatora, representante ministerial eventualmente presente, colegas tanto virtualmente como presencialmente que estejam presentes. Esse caso aqui eu cheguei, inclusive, logo no início, despachar com a doutora Marta. Ele trata das perdas decorrentes da URV. Vossa Excelência apregou como apelação, mas na verdade é um agravo, onde no primeiro grau nós apresentamos o cumprimento de sentença, né, um breve retrospecto, o cumprimento de sentença individual da sentença coletiva. Nós indicamos a perda, né, em valores percentuais, já liquidando o valor. O Estado do Rio Grande do Norte impugnou o cumprimento de sentença, apresentou também planilha de cálculos, localizando a perda pecuniária sob a ótica deles, ou seja, encontrou a perda, claro que em valor menor, mas já de agora a gente repara que existe a perda indicada pelo exequente e a perda indicada pelo
pela parte executada, que é o Estado. Em razão da divergência, o processo foi remetido para a COJUDE. Lá na COJUDE, a COJUDE passou alguns meses com o processo, devolveu o processo e também localizou uma perda superior à perda encontrada pelo Estado e inferior à perda encontrada pelo exequente. O juiz de primeiro grau determinou o encaminhamento do processo por mais 2 vezes para a COJUDE, enfim, para estipar alguma dúvida e, enfim. Ou seja, o processo foi remetido para a COJUDE 3 vezes, que ratificou o mesmo cálculo, localizando a mesma perda em valor percentual. Então, eu fiz esse histórico para dizer que o exequente localizou perda em índice percentual, liquidou o valor. O Estado do Rio Grande do Norte localizou perda, tudo bem que em valor menor, mas localizou a perda, indicou o valor devido, alegando apenas um excesso na cobrança. Em razão da divergência, o processo foi remetido para a COJUDE 3 sucessivas vezes, e nessas 3 sucessivas vezes também foram localizadas perdas, né? O índice percentual foi mantido, a perda foi localizada e o valor foi remetido aos autos. Ou seja, existem 5 cálculos no processo, todos indicando perda decorrente da conversão da moeda, né, da URV. Enfim, na sequência, né, a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau praticamente zera a existência da perda decorrente da URV. O juiz de primeiro grau, vou já falar sobre os fundamentos da decisão, ele estabiliza a moeda em julho de 94 e informa que não tem mais perda a ser cobrada. Mas como pedido principal do agravo, né, especialmente em razão de que existem inúmeras decisões dessa Câmara Civil sobre a postura da COJUDE na aferição das perdas decorrentes da URV, a gente trouxe no corpo do agravo de instrumento algumas posições como forma de demonstrar que a COJUDE é órgão técnico, órgão imparcial e órgão capacitado para se aferir às perdas. Porque imagina, a essa altura, diante de tantos apontamentos de existência de valores a serem recebidos em razão dessa perda da conversão da URV, por uma tese que acredito não ser contábil, mas sim jurídica, data vênia, óbvio, a posição do juiz de primeiro grau, ser zerado, abre-se uma janela, um precedente a que se utilize pelo Estado do Rio Grande do Norte, a contar de agora, para que se sobreponham os cálculos que estão sendo apresentados pela própria Contadoria Judicial, né? Então, no próprio corpo do agravo de instrumento, a gente traz alguns entendimentos onde se coloca essa questão do pronunciamento da COJUDE, que segue estritamente o título exequendo e que se trata de órgão imparcial, da confiança do juízo e capacitado para exarar esse tipo de cálculo. Trago posição da própria doutora Marta Daniela, agora de abril, está no corpo do agravo de instrumento, que é outro agravo de instrumento, 0803115, dígito 27 de 2024. Desculpe. Não, está no corpo do agravo de instrumento, o número não tenho ele aqui agora. Tenho, é o 0803115, dígito 27.2024. Trago outro entendimento aqui da relatoria do desembargador João, que homologou também os cálculos formulados pela COJUDE, falando sobre a observância da decisão judicial e por se tratar de órgão técnico imparcial e capacitado. Ontem mesmo juntei outro precedente, desta feita da relatoria do desembargador Vivaldo, tratando exatamente sobre o mesmo caso, já é fruto de agravo de instrumento do Estado do Rio Grande do Norte, questionando essa questão de inexistência de perda. E o processo foi remetido para a COJUDE e os cálculos da COJUDE foram homologados justamente sobre esse argumento de que o órgão, a COJUDE, ela é capacitada, ela é preparada e ela faz a planilha de cálculo de acordo com o título exequendo. Então, eu vou até pedir licença só para ler aqui um trecho do voto, que está anexado, eu anexei ontem, inclusive, que ele é mais recente, onde o relator falou o seguinte: deve-se ainda tomar por base que a prova pericial apresentada pela COJUDE prevalece em relação à impugnação das partes, na medida em que sua confecção se deu por perito do juízo, o qual se revestiu do necessário embasamento técnico concretado nas proposições apresentadas na documentação ofertada pelos litigantes, possibilitando o expresso convencimento do juiz. Enfim,
essa primeira etapa do agravo de instrumento era para pedir a reforma da sentença para que os cálculos da COJUDE fossem homologados, em razão de que ela exarou 3 posições e nas 3 ela encontrou a mesma perda, né? E sobre a decisão em si, o equívoco apontado no agravo foi justamente porque o juiz de primeiro grau ele considerou a média entre os meses de novembro de 93 a fevereiro de 94, até mesmo na hipótese de quando fevereiro de 94 era superior a esse período antecedente. Além disso, considerou que a conversão da URV em real em julho de 94 e não considerou a conversão em real em URV em março de 94, nos termos da lei de regência. Então, o que se quer dizer com isso é que o juiz de primeiro grau entendeu que em julho de 94 estabilizou, não tem mais perda a ser cobrada. E o que o título exequendo fala é que a perda ela é percentual decorrente da conversão da moeda e ela se estende até a reestruturação da carreira de cada categoria de servidores. No caso aqui, é um policial civil. A reestruturação se deu somente em 2004, com a edição do Estatuto da Polícia Civil, que é a Lei Complementar 270 de 2004. Então, foram feitos 2 pedidos no agravo, mas o pedido principal é de reforma da sentença de primeiro grau para que o cálculo da COJUDE seja homologado, em razão de que todo mundo achou perda. E o juiz sobrepôs as perdas, informando que, por um aspecto jurídico, ele entende que não tem perda a ser cobrada. Então, trago essas posições da terceira Câmara como uma forma de inclusive, uniformizar o entendimento para que se evite, digamos assim, as lacunas, porque, a depender da decisão, é inovidável que o Estado vai trazer, em outros recursos, essa matéria à tona novamente. Isso abre realmente uma grande lacuna para nós aqui que estamos do outro lado, tentando, esse processo, por exemplo, foi extinto, acho que umas 2 vezes por prescrição. A gente teve que recorrer, teve que despachar com o juiz para tentar informar ele e mostrar para ele que não estava prescrito. Ele reconheceu, acho que depois eu recorri ao tribunal, o tribunal depois refez a decisão, dizendo que não estava prescrito. O processo foi remetido para a COJUDE 3 vezes, agora está zerada a perda por uma decisão que sobrepôs o entendimento da própria contadoria judicial. Então, nós sabemos que é um órgão auxiliar, o juiz ele se convence dos elementos técnicos que são expostos aos autos, mas pela posição exarada pela própria Câmara Civil, nessa matéria específica, que não é de agora que a COJUDE vem praticando, vem elaborando e confeccionando os cálculos, há uma capacitação, há um preparo. Então, por mais que não tenha acolhido nem a tese do exequente, porque nós apresentamos um índice de perda bem superior ao que está sendo proposto, o Estado impugnou um valor bem inferior. E a COJUDE meio que ficou no meio ali, nem achou o valor da perda que o exequente propôs, mas também não achou o valor tão defasado que o Estado apresentou. Então, todo mundo achou perda. O juiz sobrepôs, o magistrado de primeiro grau, data venha, tem o maior respeito, que não existe perda, praticamente ele zera. Então, senhores desembargadores, eu acho que eu tinha conversado logo no início com a desembargadora Marta, expliquei meu ponto de vista, expliquei os argumentos técnicos. Se eu estou sustentando aqui agora, porque eu já sei mais ou menos como é que vem a decisão, mas, enfim, são esses os elementos, os pedidos estão expostos, os precedentes também, a gente pede o provimento do agravo para reformar a decisão do primeiro grau para que os cálculos da COJUDE sejam homologados. Muito obrigado, senhor presidente. Excelência, se me permite. Pois não, Excelência. Eu quero pedir ao colegiado a suspensão do julgamento para ver essa condição alegada agora de divergência quanto aos entendimentos precedentes desta Câmara em relação à liquidação zerada e ao parecer da COJUDE, contábil da COJUDE, que dá valor maior. Então, o entendimento do juízo pela liquidação zerada, enquanto o parecer colide com esse entendimento judicial. Então, para não confrontar e para ver melhor, eu solicito a suspensão. Pois não. Então, após a sustentação oral, a relatora pediu a suspensão do julgamento. Fica para... eu vou me retirando. Muito obrigado a todos. Pois não, Excelência. O número 4 da pauta, agravo de instrumento, agravo interno e agravo de instrumento. 08-12-128-2024, da minha relatoria, Dr. Flávio André Alves Brito, falando pelos agravantes, Rubson
Luciano dos Santos Araújo, Vilma da Silva Santos. Presente, doutor Flávio. Estou presente, doutor. Excelência. Pois não, só um minutinho aqui que eu vou ligar a câmera. Só um minuto. É o 4, né? Deixa eu ver aqui no relatório, deve dizer... É porque é agravo interno, tá? Tem agravo interno e agravo instrumento. Depois que o Ramos Santos, em conformidade com a condição desta relatoria, de que nos termos fundamento um acordo tal, sobre o regime de repercussão, conhecer e negou o provimento ao agravo de instrumento. Excelência, como é agravo interno em agravo de instrumento, aqui não cabe sustentação. Certo? Ah, excelência, perfeito. Eu estou... Deixa eu só conferir aqui. Conheço do agravo interno, negando-lhe provimento para manter a decisão hostilizada integralmente. É como eu estou encaminhando o voto e vejo aqui, o doutor Eduardo não registrou ainda? É o 4 da pauta. A doutora Marta acompanhou e o doutor Eduardo acompanha. Então, sem divergência, excelência. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Foi agora o 16, duplo apelo. O 16, apelação civil 0109-314-2011. Da relatoria doutora Marta Daniele, aqui está inscrito doutor Francisco Wilco Rebouças, falando pela Capuche, parte apelante. Doutor Ivan de Moraes Lenze, parte apelada. Marilana de Rezende Laranjeira. Nesse intervalo entre a divergência e ontem eu refiz meu voto e acompanhei a relatora. Então acho que não haveria necessidade mais é o 16. Foi, eu tinha feito uma divergência na sessão passada, mas agora eu retirei a divergência e passo a acompanhar a relatora e ficou unânime minha votação. Mas aí tem inscrição pela parte apelante? Já houve inscrição, já fizeram. Ah, já houve a sustentação, certo. Foi. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora, provido parcialmente. É o 19 não mesa, da relatoria da doutora Marta, é a apelação civil 0836-847. Doutor Herbert Marinho estaria inscrito, mas um não mesa, a relatora pediu. Então, agora é o 3. Vamos ver se estão presentes aqui. O 3. Dá as boas-vindas ao desembargador Cláudio, que inclusive suspendeu lá o julgamento da sessão dele, da Câmara, para participar do julgamento aqui do número 3, que é da minha relatoria. Agravo de instrumentos 0807-754-2022. Doutora Fernanda Fernandes, falando pela Unimed. Não está presente, né? Aqui, deixa eu ver. No terceiro, vamos identificar aqui. É Unimed e Rocicleide, é isso? É Rocicleide Cambraia da Silva Calixto. Aqui é só divergência, não, é só impedimento, né? Eu estou dando provimento. Doutor Eduardo acompanha, não é isso? Aparece no círculo, mas não aparece na esquerda, no 3. Mas para mim aqui... Eu acompanho, já acompanhei registro, mas para mim já apareceu. Então pronto. Já apareceu. Agora eu vou só ver aqui a conclusão. Eu acompanho Vossa Excelência pela não urgência. Já viu a conclusão e eu não vi ainda. Entre o exposto, retificando o quanto prescrito em julgamento liminar proferido pela relatora anterior, julgando prejudicado o recurso interno interposto, conheço do provimento ao agravamento, reformando a decisão agravada integralmente. Pela não urgência. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Só tem esse. Agradeço ao desembargador Cláudio. Bom dia. Finalmente o 14. O 14 agravo de instrumento 0807
558, 2024, relatora doutora Marta Daniele, doutor Davidson Santos, está inscrito para falar pela Bom dia. parte agravada. Doutor, Unimed. eu estou representando o doutor Deison. Certo. Bom dia, doutor. É o 14. Deixa eu ver aqui como é que está. Parte agravada, né? Vossa Excelência fala? Isso. É o voto da relatora. Eu vou sustentar, doutor. Mas me parece aqui. Parte agravada aqui é o quê? Não, É Unimed Natal. Unimed. O voto da relatora, sem opinamento do Ministério Público, conhece e nega provimento ao recurso, Excelência. Ah, certo. Então, dispensada a sustentação. Agradeço a Vossa Excelência, confirmando aqui, todo mundo votou. Também, não há divergência, então, julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Terminou o julgamento dos processos. Terminou. É porque era pequena a pauta hoje. 19, quantos eram? 19, parece. 19. A pauta dessa é boa. Bom, vamos para... Pela ordem aqui. Proposições? Não. Leitura de atos, essas coisas. Não tem leitura de atos. Bom, então, passo a ordem administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprova. Sim. Aprovada a unanimidade. Na ordem administrativa, processo administrativo, ninguém tem? Não. Expedientes, não tem. Indicações e propostas da presidência. A presidência propõe moção de congratulações pela eleição para os cargos de direção do Tribunal de Justiça, biênio 2025-2026. Para a presidência, o desembargador Ibanez Monteiro. Para a vice-presidência, excelentíssima senhora desembargadora Berenice Capuchu. Eleito para o cargo corregedora geral, excelentíssima senhora desembargadora Sandra Lali. Para a ouvidoria geral, excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho. E pela mesma votação foi eleito o desembargador Glauber Rego para ocupar o cargo de ouvidor substituto. Diretor da revista foi eleito o excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças. Membro do Conselho da Magistratura, desembargador Dilermando Mota. Membro titular. Coordenador estadual dos juizados especiais e da turma de uniformização de jurisprudência, desembargador Cornélio Alves. E para diretor da SMARNE, o desembargador Amilca Maia. Então, propõe essa moção de congratulações para todos esses eleitos. Todos de acordo? Sim. Aprovada a unanimidade. Excelência, eu poderia subscrever também? Sim. Poderia? Sim. Pois tá bom. Em relação à nova direção, presidente e vice-corregedor? Presidente e vice-corregedor. Não, sim. Sem problema. Tá certo? Certo. E mais? Excelência, no sentido de acompanhar a questão de subscrever? Subscreve a proposta da presidência, né? E aprova, né? Sim, aprova. Isso, sem problema. Bom, vamos aqui mais. Julgamentos. Eu tenho só uma... Sim, proposições da... Eu tenho isso. Doutor Eduardo, proposições... Eu proponho a moção de congratulação ao senhor desembargador Vivaldo Pinheiro pela eleição do cargo do titular do Conselho. Então passa a presidência, Vossa Excelência. Está aceito. Então eu proponho moção de congratulação. Sim, está certo. Ao desembargador Vivaldo Pinheiro para a eleição do membro de cargo titular do Conselho de Magistratura, do biênio 25 e 26. Sim, acompanho, Excelência. Obrigado. Devolvo a presidência. Agradeço a Vossa Excelência. Estou aprendendo. Aprovada a unanimidade. Obrigado. Doutor Eduardo, mais alguma proposição? Doutora Marta?
Não, Excelência. Não. O Ministério Público, doutora, também não? Nada mais? Então, não havendo mais processos nem nada mais a tratar, agradeço a presença de todos, desejo de antemão, porque essa é a minha última sessão este ano, porque eu vou entrar de férias na próxima semana, de hoje, 12, né? Na próxima semana eu estarei de férias. E só retorno no próximo ano, se Deus quiser, porque Sim. são 30 dias. Aí Sim. coincide com o recesso. Então, Excelência, eu quero pedir permissão para desde já agradecer pela convivência, que muito colaborou para meu caminho na judicatura. Então, quando Vossa Excelência retornar, provavelmente, quer dizer, certamente eu já estarei na minha vara, na 15ª Vara Civil, e esse é um momento de agradecimento, sobretudo pela convivência e pela partilha de conhecimento, que, como eu já disse, muito gratificante para mim, como magistrada. Senhor presidente, faço minhas palavras, doutora Marta, que quando Vossa Excelência voltar, não estarei mais aqui. Retornarei para o meu juizado lá. Felizmente. Com muita satisfação. Parabenizo não só a doutora Marta, mas o doutor Eduardo, pelo excelente trabalho, que foram 2 anos, foi? Quase o meu 2 foi anos. Um ano, né? 11 meses. Né? Doutora Marta que foi 2 anos. A questão de 2 anos. A convivência é excelente. Aprendemos com eles, com ele e com ela. E só tenho a parabenizar. E agradecer o trabalho de Vossas Excelências e desejar um feliz 2025. E quem sabe a gente se encontra aqui novamente. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.